deu aquela atrapalhada no português, que atire a primeira pedra. No Bem na Pauta de hoje, a gente recebe um dos maiores comunicadores educacionais do Brasil para falar justamente sobre essa área do conhecimento tão necessária no nosso dia a dia. Caso você não me conheça e seja a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Luísa Marnardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Então, pro episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o criador do maior canal de ensino de língua portuguesa do mundo, com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, também formado em letras e com mais de 20 anos de atuação em sala de aula, o professor Nuslen Borges. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos conversar de língua portuguesa, do que você quiser conversar comigo, a gente tá aqui pra isso. Tá à disposição. Isso, essa é a ideia. Eu sempre gosto de começar perguntando se a pessoa é daqui de Curitiba ou do Paraná. A gente recebe muitos curitibanos aqui, paranaenses, mas também curitibanos e paranaenses de coração. Então, queria saber onde que você tá nessa... Legal. Eu sou curitibano mesmo, nascido aqui desde sempre. Morei acho que um ano fora, só morei em Floripa um ano, mas nascido em Curitiba, sou curitibano da Gema, se é que pode dizer isso, ou melhor dizer curitibano do Pinhão. É né? melhor, mais adequado. Legal. Então, eu sou curitibano mesmo e amo muito essa cidade. Só o que me quebra aqui é o frio, mas fora isso, é difícil uma outra cidade tão boa de se morar quanto Curitiba. Ah, que legal. E qual que é a tua região, assim, que você tá Eu moro no Boa Vista. Eu também. Olha, somos vizinhos. Norte, somos vizinhos. ZN, né? ZN, não chegou aí dessa terminologia aqui em Curitiba, mas a gente vai adaptando. Vai crescendo. Eu sempre morei na realidade lá na Zona Norte. Morei um tempo ali sempre no Boa Vista, depois fui pro lado ali do Santa Cândida, bairro Alto, mas voltei pro Boa Vista. Mesmo cantinho, ali, tudo cantinho. Que legal, vamos saber, então, um conterrâneo de bairro. Exato. E antes da gente falar, né, da sua vida como professor e da sua carreira na internet, como que você era como aluno? Ah, legal. Bom, primeiro assim, eu sempre fui um aluno muito comunicativo. Ah, legal. Ou seja, se o professor me colocasse na frente, eu conversava com todo mundo da frente e com o professor. Se ele me colocasse no fundo, eu conversava com todo mundo do fundo. Colocasse no meio. Bem e pro mal. Exatamente. Qualquer canto da sala, eu me comunicava com todo mundo. Então, eu sempre fui muito comunicativo. Sempre tive facilidade em língua portuguesa. Então, eu nunca estudei para uma prova de português na minha vida. Sério? Eu ia para aula, prestar atenção na aula, fazia a tarefa de casa. Era o suficiente. Fazia a prova como se fosse um exercício comum da vida, assim. Legal. Sempre fui bem. Já nas exatas... Eu ia te perguntar, o que já não ia tão bem? Já nas exatas, a coisa é um pouco mais complicada. Matemática, física, sempre me enroscou. E aí tem uma curiosidade, né? Eu terminei o ensino fundamental e aí fui fazer Cefet na época, né? Que era ensino médio técnico, né? E que vale aos IFES de hoje. Sim. Ou seja, eu não tinha a mínima noção que eu não era bom em exatas, né? Porque eu fui fazer Cefet, que a base é exatas. E aí lá no Cefet que eu tive a consciência de que realmente exatas não era para mim. Eu fiz ensino médio no Cefet, terminei lá. E aí quando eu fui fazer um vestibular, eu já falei, não posso fazer nada na área de exatas. Mas eu sempre fui um aluno muito tranquilo, assim, em relação a estudo, sofria com as exatas, mas me virava para poder atingir as notas. E na parte de humanas sempre fui super tranquilo, super bem também, especialmente português, que eu sempre tive facilidade. Inclusive, quando eu fui pensar em ser professor, é engraçado essa história, porque em primeiro lugar eu quis ser professor, e não sabia qual disciplina. Do quê? Não tinha ideia. Não tinha ideia, eu queria ser professor, eu entendi que, eu queria uma profissão que pudesse impactar a vida das pessoas positivamente. Falei, cara, professor, né? Porque eu lembrei da minha mãe era professora, hoje aposentada, foi professor de estado a vida toda. Do que ela dava? Ela era professora de educação física. Olha só, diferente. E aí eu via ela ajudando os alunos, né? Ajudando os alunos nos corredores, com conselhos, com conversas, muito mais do que na própria sala de aula. E eu falei, cara, tá aí, o professor é uma profissão que impacta a vida das pessoas positivamente. Sim. Então, primeiro eu escolhi ser professor, para depois pensar na disciplina. Tanto que daí a hora que eu pensei, mas o professor tem que ensinar alguma coisa, né? O que eu vou ensinar? E aí lembrei que eu sempre tive facilidade em português. Falei, não, acho que português é um caminho bacana. Que legal, uma das profissões mais antigas do mundo, se não a mais, né? Exatamente. Que legal. Mas quando você decidiu tomar essa decisão na sua vida, a sua mãe gostou da ideia, seu pai gostou da ideia? Como que foi essa... Tem alguns BOs nesse meio do caminho, assim. Bom, minha mãe é professora, então sempre me apoiou em tudo em relação à educação, tranquilamente. Meu pai era militar e músico, né? E aí, como militar, ele queria que os filhos fossem militares, né? Fosse parte do militarismo, enfim. Eu até tentei, fiz uma prova para o Corpo de Bombeiros aqui em Curitiba. Olha só. Fui super bem na prova escrita, fiquei em terceiro lugar. Olha, chique. Eram 300 pessoas na época, eu lembro. Fiquei em terceiro lugar na prova escrita, mas aí na prova física... Conta bastante, né? Não deu boa. Acabei não passando na parte física e não fui pro Corpo de Bombeiros, até... Hoje a gente sabe por que não deu certo, né? E aí acabou que não deu certo, enfim.
E quando eu escolhi ser professor, eu falei pro meu pai falou, por que você vai fazer direito? Que tem, trabalha com letras também, né, de certa É uma forma. associação comum, né? Eu falei, pai, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E meu pai não queria, porque não queria que eu fosse professor. Ele foi muito contra isso, né? Uhum. Foi até muitas vezes meio ríspido. Meu pai era um pouco ríspido, né? Até pelo jeito militar de Sim. ser. E eu tive que enfrentá-lo nesse sentido. Eu falei, não, pai, eu vou fazer, eu vou ser professor porque eu quero, eu entendi que esse é meu caminho. E eu demorei muito para escolher a profissão, né? Como eu fui Cefet, o Cefet eram 4 anos. Então já era um tempo, Já sai um pouquinho mais velho. um pouquinho mais velho. Depois eu fiz vestibular para Relações Públicas, Uhum. passei, fiz 1 ano de Relações Públicas, que era legal, era bacana o curso, mas o que eu mais curti em Relações Públicas foi a parte de texto e a parte de teoria da comunicação. As 2 coisas que eu mais gostava. Eu falei, não é isso ainda, né? Não pensou em migrar pro jornalismo naquela época, talvez? Não, porque eu imaginei que o primeiro ano fosse meio parecido, Sim. mas eu falei, não, sabe, cara, não é Não isso, colou, né? não é bem isso ainda. Uhum. E eu falei, não, aí eu tranquei o curso, lembro que fiquei trabalhando um tempo para ajudar em casa, porque basicamente morávamos só eu e minha mãe em casa, não, meu pai não morava com a gente. Uhum. Então eu fui trabalhar para ajudar em casa, tudo mais, aquele processo todo, e enquanto isso foi amadurecendo a ideia do que eu queria fazer, e aí que eu cheguei na parte de professor. Então foi um processo meio longo. Então quando eu fui entrar na faculdade, eu já era mais velho, Uhum. e eu já estava mais maduro também para escolher. Isso foi bom, por um Sim. lado, né? Porque amadureci, porque eu acho terrível, né? Com 17 anos, ter que escolher a carreira para a vida. Sim. Mas, enfim, a sociedade brasileira é assim, dessa forma. Mas eu falo para as pessoas, olha, se você puder experimentar algumas coisas antes de decidir, é melhor. E sem essa culpa, né? E sem culpa, né? Eu tô com 17 anos, eu tenho que fazer o vestibular. Não, Se não deu certo, e agora? eu acho que você tem que fazer o vestibular para vivenciar o vestibular, vivenciar o Enem, enfim, todas as provas que tem. Porém, não necessariamente você precisa definir sua vida aí. Né? Acho que tem um processo. Inclusive, tem muita gente que faz isso, né? Entra na faculdade, cursa a faculdade toda e depois faz outra faculdade, porque no decorrer da trajetória encontrou o seu caminho. E eu sobre isso, né? Exatamente. Eu acabei não entrando na faculdade antes, mas eu fui escolhendo, fui experimentando, e aí quando eu cheguei em letras, já estava muito definido. Falei, não é isso mesmo que eu quero. Então, por isso que eu enfrentei meu pai nessa situação, ele ficou bem chateado na época, mas enfim, né? Passou, faz parte. E aí eu fui fazer letras então depois de todo esse processo. Então minha mãe sempre me apoiou em tudo, minha mãe até hoje apoia. Meu pai é falecido já. Mas minha mãe sempre me apoia em tudo, enfim, né? Mãe é sempre assim. E aí eu tive que enfrentar esse processo do meu pai, mas depois também, quando ele me viu formado lá, ele já mudou bastante a maneira de pensar também. Eu lembro que se emocionou na minha formatura, então foi meio que um momento de acerto de contas ali. Sim. E que deu tudo certo. Que legal! E quando você entrou na faculdade, você já sabia que queria ser professor, especificamente, assim? Sim, mas, por exemplo, essa parte da literatura, talvez não... Não, eu já sabia que eu queria falar de gramática. Olha só! Eu entrei na faculdade de letras sabendo, eu quero falar de gramática, porque era aquilo que eu sempre tive facilidade, sempre gostei. Então, assim, óbvio, gosto de texto e tudo mais. Sim. Eu lembro que quando eu era pequeno eu gostava de... Eu comprava os vinis, que agora voltaram. Tá voltando, já falamos sobre isso aqui também. Então, eu pegava os vinis, e depois os CDs, os encartes dos vinis dos CDs, e eu ficava lendo as letras das músicas, porque eu gostava de ouvir a música e ler a letra para entender o que a música queria me passar. Então, eu sempre tive esse gosto pela leitura também, esse gosto pela própria palavra em si. Sim. E quando eu estava na escola, eu lembro que eu tive muita facilidade com gramática. Falei, cara, eu quero falar de gramática. E mais ainda, né? Porque a gramática é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Ah, meu Deus, mas eu não... É cheio de regra, é chato. Eu falei, não, vamos deixar essa coisa mais fácil, mais acessível. Então, desde sempre, quando eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser um facilitador da língua portuguesa, da parte gramatical da língua portuguesa. Então, eu falei, eu quero ser um professor de português que entre em sala facilitando as coisas, né? Tanto que, assim, eu tento ser muito disruptivo na maneira de falar, na maneira de trazer a língua portuguesa e até na minha própria postura, né? Eu uso muita gíria, eu uso muito a linguagem do dia a dia para aproximar as pessoas da norma padrão. Então, esse foi desde o começo, desde quando eu pisei na faculdade, foi a minha intenção, esse meu mote de carreira. Que legal! E você saiu da faculdade já dando aula para os jovens? Primeiro semestre de faculdade já fui dar aula. Caramba! Em fundamental, médio? Eu tinha um cursinho solidário da faculdade. Legal. E aí eu fui trabalhar nesse cursinho solidário para já pegar experiência, aprender também. Depois eu já fui fazer estágio. Aí, nesse processo, eu tive esse ano que eu falei que eu morei em Florianópolis, foi bem no meio da faculdade. Caramba! Eu recebi uma proposta de trabalho, eu falei, vou para lá, eu vou tentar transferir a faculdade para lá, enfim. Fui, acabei não conseguindo transferir a faculdade, fiquei 1 ano em Floripa, falei, não consegui transferir, não é isso que eu quero. Porque era uma outra área de trabalho, era a área de eventos, que eu trabalhei antes. Até ver com relações públicas. Né? Que eu trabalhava na época de relações públicas, eu trabalhava com eventos, até por isso que eu fiz relações públicas. Sim. E aí eu falei, puxa, não é isso que eu quero, voltei para Curitiba, daí
reabrir a faculdade, poder terminar a faculdade. Mas quando eu voltei, eu já fui estagiar na área, e aí não sei mais também, enfim, de cabeça. Ou seja, nesse processo todo, eu fiquei só esse ano de hiato ali, digamos assim. Depois eu já voltei para a área e já me enfiei de cabeça. Então, desde o primeiro dia de faculdade, eu decidi estar em sala de aula também, então busquei isso e busco até hoje, né? Hoje eu não consigo estar mais em sala de aula por N motivos, mas em relação a trabalhar com língua portuguesa desde o começo e ser esse facilitador mesmo. Cara, eu quero que as pessoas olhem para mim e pelo menos tenham uma pequena empatia ou simpatia pela língua portuguesa. Se envolvam um pouco com aquilo. Não precisa ser um amante da língua portuguesa, mas pelo menos permita a língua portuguesa chegar até as pessoas de uma forma. Prestar atenção. Isso, entender. Por que eu estou usando essa palavra aqui ou essa frase, por que isso está certo, por que isso está errado. Eu sempre falo que eu enxergo muito que a língua portuguesa é um instrumento de ascensão social. Hoje, quem domina a língua portuguesa tem ascensão social por quê? Porque a ascensão social passa pela comunicação. Então, se eu domino a minha língua, se eu sei utilizar ela de acordo com as situações em que eu me encontro, eu vou conseguir conversar com qualquer pessoa, de classe A, B, C, D, ou Z, não importa. Então, a ascensão social passa pela comunicação, passa pela língua portuguesa. Caramba, nunca tinha pensado sobre isso. Interessante, aham. E esse período, antes de você criar o seu canal no YouTube, quanto tempo que você deu aula? Eu dei aula, eu entrei em sala de aula agora essa conta vai ser difícil de fazer. Sim. Porque eu comecei na internet em 2015, né? Então são 10 anos. 10 anos, 10 anos. Agora em outubro faz 10 anos o canal. O canal eu abri em 2015, de outubro de 2015. 18 de outubro de 2015, a abertura do canal. Meu Deus, tá quase lá. Tá quase lá. Que legal. E até lá, eu dei aula de 2003 até 2015, acho que é isso. Mais de 10 anos. Então são 20 e poucos anos de profissão. Sendo desses 20 e poucos, eu tenho 10 já na internet, né? E eu levei muito tempo os dois juntos, né? Quando eu comecei em 2015, eu estava nos colégios e o que me fez ir para a internet foi exatamente o movimento dos alunos. Porque eu comecei a enxergar os alunos todos indo para a internet, consumir conteúdo de internet, e eu falei, pô, legal, vamos usar a internet dentro da sala de aula. E eu lembro que foi bem o boom dos smartphones. Sim. Então tava explodindo os smartphones. Eu vivi essa fase. Eu fiz ensino médio em 2015, 2016, bem ali naquele momento, poderia ter sido. E aí eu falei, poxa, tá, o celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, chegou para ficar. Não tem como tirar ele da mão das pessoas, eu posso usá-lo a meu favor. Porque eu sempre cheguei na tecnologia um instrumento a mais de potencializar a educação. Sim. Falei, então vou usar a tecnologia. Eu comecei a usar o celular em sala para fazer, por exemplo, interpretação de videoclipe, mas não da música, das imagens do videoclipe. Então eu abria lá o YouTube e fazia as pessoas, pegavam um videoclipe e fazia elas interpretarem sem o áudio. E aí fazia texto em cima daquilo. Então comecei a utilizar várias coisas. Eu falei, quer saber? Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. E o jeito mais fácil naquela época era criar um canal no YouTube. Então, o meu mote foi acompanhar o estudante. Sim. Hoje eu costumo dizer que, eu parafrasei Milton Nascimento, né? Milton Nascimento diz que o artista tem de ir aonde o povo está. E eu falo que o professor tem de ir aonde o estudante está. E se o meu estudante está na internet, eu preciso estar lá também de alguma forma. Sim. Foi esse movimento que eu fiz lá em 2015. Não esperava que fosse acontecer toda essa avalanche de coisas que aconteceu na sequência, né? Sim. Mas fazendo aí uma trajetória. Então, quando eu cheguei em 2015, eu resolvi fazer o canal. Eu não sabia editar, não sabia fazer nada, eu sabia dar aula. E olha lá. Olha lá. Saber a essência ali. Então, assim, eu aí procurei pessoas para me ajudarem nesse primeiro momento. Então, eu lembro que eu tinha um horário, eu dava aula em 7 lugares na época. 7 instituições. Nossa, quanta coisa. Eram, assim, 2 colégios e 5 cursinhos pré-vestibulares. Isso é até comum na vida do professor? Isso é muito comum, muito comum. Hoje em dia, os caras conseguem trabalhar menos lugares, mas, assim, muito difícil um professor que não trabalha em 3, 4 lugares. Caramba. Então, para você ter uma renda ok, assim, né? E eu fazia isso, trabalhava em 7, era região metropolitana, litoral do Paraná, eu fazia bate-volta em Matinhos toda terça-feira. Terça-feira eu dava aula de manhã num colégio aqui em Curitiba, à tarde, até metade da tarde num cursinho, pegava o carro, descia, dava aula à noite em Matinhos e voltava no mesmo dia, porque no dia seguinte tinha que estar cedo no colégio de novo. Então, era uma rotina maluca. E aí eu tinha quinta-feira, após o horário do almoço, 2 horas livres, que era uma janela que eu tinha, que eu ficava tomando café na sala dos professores em algum cursinho, e aí eu resolvi pegar esse horário para gravar o vídeo. Então, eu comecei a gravar vídeo, né, exatamente assim. E aí eu comecei a encarar o YouTube, né, o meu canal, como mais uma instituição de ensino. Sim. Mais um lugar. Mais uma sala de aula, só que virtual. Isso, virtual. Só que eu não tinha a mínima ideia o que ia acontecer. E eu lembro que eu botei o vídeo piloto em 2015, e foi bem às vésperas do Enem ali, deu 1.400 visualizações. Eu não tinha quase nenhum inscrito no canal. E eu divulguei só nas salas de aula que eu trabalhava, mas eu não tinha 1.400 alunos. Eu falei, opa,
Acho que eu cheguei em pessoas que eu não conhecia. Cheguei em algum lugar, em algumas pessoas que eu não conheço. Beleza. Aí eu lembro que eu comecei a me reorganizar, terminou aquele ano, e aí eu falei, cara, 2016 eu vou começar a postar vídeo recorrente. E aí eu comecei. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, entrava um vídeo novo. Peguei a sequência da língua portuguesa, de ensino da língua portuguesa do ensino médio, e comecei a colocar uma aula por semana, sempre ali. E aí eu usava essa quinta-feira para gravar e subia a aula na segunda. Foi assim durante 2016 todo. E aí, mais ou menos em abril de 2017, o canal bateu 100 mil inscritos. Caramba, muito rápido. Só que hoje eu sei que foi muito rápido, né? Na época, eu não tinha a mínima ideia. Não tinha referência, né? Não tinha referência, até porque assim, eu não era um consumidor de YouTube. O YouTube era algo meio novo também, né? Ele tinha surgido em 2011, então era algo meio novo ali. Falei, legal, 100 mil inscritos e tal. E aí um colega meu falou assim, olha, você vai ganhar uma plaquinha do YouTube. Eu falei, mas por quê? Clássico. Porque você bateu 100 mil inscritos. Eu falei, sério? E aí caiu uma ficha. Marco. Eu falei, opa, se o YouTube tá me premiando por isso, não é tão simples chegar nessa marca. Alguma coisa aconteceu aqui. E aí que eu virei consumidor de YouTube. Então, ou seja, depois de 1 ano e pouco produzindo pro YouTube, aí eu fui Sem consumir. pretensão. Sem pretensão, só acompanhando o meu estudante, levando língua portuguesa do meu jeito, da forma que eu acredito, para dentro da internet. Aí eu fui dar uma olhada, falei, deixa eu consumir isso aqui, deixa eu entender o que é isso. E aí eu comecei a consumir YouTube, entendi. Para não dizer que eu não olhei nada do YouTube antes de abrir o canal, eu fui olhar o que existia de língua portuguesa no YouTube. E o que existia? Concurso. Ok. Aulas de concurso. Aulas de 1 hora, 1 hora e pouco, de concurso. Que é uma aula bem aprofundada, cheia de teoria, porque... É outro público, É outro público. O concurso é outra pegada. E aí eu falei, tá, beleza. Legal. E aí eu falei, eu quero fazer aulas diferentes disso. Eu lembro que existiam muitas aulas assim, era sempre uma televisão, uma lousa digital, uma lousa normal, e o professor escrevendo no quadro, falando para a câmera, né? Sempre nesse movimento. Eu falei, não, eu não quero ficar de costas para a câmera, né? Eu quero ficar sempre olhando para a câmera, sempre interagindo, olhando como se estivesse olhando nos olhos das pessoas sentadas do outro lado. E aí eu tive a ideia de fazer as aulas todas com Chroma. Sim. E editadas, né? Então, por isso que eu precisava de alguém para fazer. E aí eu fiz essas aulas desse jeito. Então, a única coisa que realmente eu olhei no YouTube foi para ver o que existia e como existia. Sim. Eu falei, não, eu quero fazer algo mais curto, mais objetivo, sempre olhando reto para as pessoas aqui, né? Olhando para a câmera, imaginando a pessoa do outro lado. E foi o que eu fiz. Né? Hoje eu enxergo que isso foi uma das coisas que deu um diferencial no canal também. E aí, beleza, a coisa foi acontecendo. Quando chegou lá em 2016, que eu fui então consumir o que existia de outras vertentes, que isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. É verdade. Buscar fora da educação o que existe para trazer para dentro da educação. Né? Que eu gosto de trabalhar sempre com... eu falo que eu faço um educatenimento, né? Que é educação com entretenimento. Legal, Então eu fui buscar fora da educação, no entretenimento, o que existia para trazer para dentro das minhas aulas. E aí fui consumir material de esporte, resenha de filme, análise de... Tudo quanto é. Tudo quanto é coisa que eram coisas que eu já gostava na minha vida e fui consumir. Que você veria, assim, Exato, como uma pessoa comum. Numa televisão aberta, por exemplo, assistiria tranquilamente, e eu fui consumir só que daí com um olhar para trazer para se alimentar, né? Isso, para dentro do meu conteúdo. Comecei a fazer isso e aí de 2017 para 2018 o canal bateu 1 milhão. Então assim, de 16 para 17, 100 mil, de 16 para 17 para 18, 1 milhão. Meteórico. Assim, absurdo, né? Absurdo. Sim. Hoje eu enxergo que é absurdo, né? E eu quando eu comecei a ver isso, falei, opa, alguma coisa aconteceu aqui. E aí, obviamente, começou a ter algum tipo de retorno também financeiro. E como eu trabalhava em muitos lugares, eu precisei escolher. Ou eu dou foco aqui no que é meu agora, né? Um produto, uma sala de aula virtual minha, ou eu dou preferência para alguma coisa que eu estou fazendo. E é como eu viajava muito na época, e era muito cansativo viajar, eu comecei a largar as coisas de viagens. Né? A escolha não foi tão difícil. Falei, vou ficar com as coisas dentro de Curitiba e tá tranquilo. Aí eu vou estar com o canal, beleza, as coisas estão se equilibrando. Fui fazendo esse processo bem lento mesmo. Tanto que a última sala de aula que eu saí foi em 2021. Nossa! Muito agora. tempo depois, Exato. Você foi largando aos pouquinhos, assim. Bem devagar, assim, com muita consciência do que eu estava fazendo. Até porque, né, bom, a gente tem uma família, tem uma casa, uma estrutura para manter, então não dá para ser assim. E aí eu fui vendo o que estava dando certo, o que não estava dando certo, fui aos pouquinhos tirando o pé daqui, o pé dali. Quando eu vi, eu estava dando aula em 2 lugares e mais o meu projeto todo. Então foi bem a longo prazo, assim. Começou eu comecei ali de 17 para 18, eu comecei realmente a tirar o pé. Então foi 18, 19, aí veio pandemia, né? Veio 20, 21 ali que foram aulas
basicamente já eram online também, né? Sim. Que não, nem foi presencial. Então É eu falo que foi minha verdade. última turma presencial, mas ela foi online. É verdade, é verdade. Então foi muito engraçado esse processo até. Uhum. Eu achei interessante esse termo que você trouxe, né? Educatenimento. Aham. E eu fiquei pensando que a língua portuguesa nem sempre, junto com a matemática ali, não é das matérias mais empolgantes, assim, dos Uhum. alunos naturalmente se interessarem sobre, né? Talvez tirando um pouco a parte da literatura, mas eu queria perguntar quais são as suas estratégias para que se torne interessante. Eu vi que vale dancinha, vale Vale tudo. música, vale tudo. Vale Essa tudo. é a pergunta, vale tudo. Eu acho assim, quanto mais a gente consegue deixar ela acessível no sentido de deixar ela normal, né? Tirar essa coisa do tipo, ai, a regra, a gramática. Não, ela é normal, porque você está usando a língua portuguesa no teu dia a dia o tempo todo. Então ela está aqui, a gente está se comunicando em língua portuguesa. Uhum. As pessoas estão nos ouvindo em casa com língua portuguesa. Então, ela é normal, ela está aqui no dia a dia. Então, por isso que eu uso muito de paródia, bom humor, né? Eu tiro sarro de mim mesmo, utilizando a língua portuguesa, faço dancinha, faço de tudo que for preciso. Fantasia. Fantasia, sketch, tanto que assim, as paródias eu já fazia em sala de aula presencial, Uhum. né? Fazia normalmente em sala de aula e É um tal. clássico de vestibular também. Né? Isso, mas eu já fazia assim, Essa parte com turma de sétima que série, legal. fazia com todo mundo, não tinha essa não. E, obviamente, depois, né, sendo professor de pré-vestibular, É que você tem é bem potencializa. comum, né? Isso, é bem comum. E aí eu utilizava também, obviamente. Quando veio pra internet, eu trouxe pra dentro da internet, que fazia parte do meu estilo de aula. Uhum. Meu estilo de aula era esse. Então eu trouxe, só que a internet me permite fazer o quê? Fazer um videoclipe dessa paródia. Verdade. E aí eu vou lá, pego a música, gravo em estúdio, Uhum. vou lá, coloco o maiô da minha mãe e faço a paródia, entendeu? Porque eu fiz algumas vezes esse tipo de coisa. Coloco a roupa da minha esposa e vou gravar. Peruca. Então aí você vai dando digamos, uma potencializada, porque a internet permite isso. Sim. E fazendo vários videoclipes. Então, assim, eu tento sempre mostrar para as pessoas que a língua portuguesa ela tá o tempo todo com a gente. Então, no mesmo momento que a gente está assistindo qualquer coisa de entretenimento, que a gente está se divertindo e rindo, está rindo porque você teve alguma conexão através da língua portuguesa para dar aquele sorriso. Então, por isso que esse educatenimento faz muito parte do nosso dia a dia. E aí você tira um pouco o peso também dessa coisa as regras da gramática. Porque, pô, é chatão mesmo, né? É chatão mesmo, né? É chatão. É até quase meio que matemático, assim, no sentido de que você tá quase meio que decorando, na verdade, quando na verdade você devia estar absorvendo, né? Exatamente. Você devia estar percebendo que, pô, eu tô usando isso aqui porque aprendi lá atrás, sabe? Uhum. Óbvio, né? A gente sabe que vestibular, Enem, concurso, cobra os nomes, né? As Sim. nomenclaturas. Tem uma hora que não dá pra... Mas antes de chegar na nomenclatura, eu vou mostrando esse uso da língua no dia a dia, essa maneira de brincar com a língua, até o momento que, então isso que eu tô te falando aqui, isso aqui é um adjunto adnominal. Uhum. Isso aqui que eu tô te falando é uma oração X. Sim. Mas até chegar nesse momento, a pessoa já deu risada, ela já se divertiu, ela já entendeu, aí depois eu posso trazer a parte técnica, né? Então sempre fiz esse processo. Sim. De deixar o técnico por último momento, assim, sabe? Vamos deixar a parte chata para depois, vamos só se divertir, depois a gente fala da parte chata. Quase que para o aluno baixar a guarda. Exatamente, essa é a ideia. Usar a paródia, usar a música, usar a dancinha, usar o bom humor, é esse momento de catarse mesmo. Sim. E aquela pessoa que tem um pouquinho mais de resistência com a língua, ela fala, não, começa a dar risada, tá, começa a achar interessante, quando ela vê, ela tá aprendendo, tá entendendo a língua portuguesa, aí eu posso falar, olha, você acabou de entender o que é o uso dos porquês, né? E aí, verdade. Nossa, é verdade, eu achava que era tão difícil, né? Sim. E nem é tanto assim. Sim. Então sempre foi essa forma de trabalhar que eu tive, sempre foi. Eu achei interessante que a sua carreira como professor e na internet, né, tá muito pautada pela tecnologia. E eu queria saber a sua opinião sobre o uso da tecnologia no ensino hoje, né? A gente está lidando com inteligência artificial, por exemplo. Vejo muitos professores comentando sobre, principalmente do uso do aluno, às vezes que faz sentido, às vezes não faz. Como que você tem refletido sobre, assim? Bom, primeiro que não tem como fugir disso. Assim como lá atrás, 2015, era o boom dos smartphones, hoje é o boom da IA. Não tem o que fazer. E eu sempre enxerguei nisso potenciais de educação. Como é que eu posso potencializar a educação através dessa tecnologia? Por meio dessa tecnologia. Então, beleza. Então, eu vou fazer, primeiro, entender isso. Né? E aí, isso acho que é um ponto crucial. As pessoas meio que não entendem o que está acontecendo, não querem entender, mas eu quero criticar. Né? Então, antes de tudo isso, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, beleza, chegou uma IA. O que a IA faz? A IA é isso, eu posso fazer isso, beleza.
eu entendi o que a IA pode potencializar para o meu lado, agora eu vou ensinar os alunos a utilizar a IA do jeito adequado. Ah, bom. Entende? Então, assim, não é, demonizar as coisas. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. A IA chegou para ficar. Então, eu vi hoje ter isso. Era algum post dizendo assim, a IA não vai te substituir, mas alguém que domina a IA, sim. Porque é isso, né? Se eu não dominar, alguém vai dominar essa IA e pode me substituir sim, mas a pessoa, não a IA. E aí a pessoa vai saber utilizar a IA muito bem para os propósitos educacionais, o que quer que seja, Sim. e ela vai acabar tendo mais oportunidades de trabalho. Então, muito sobre isso, assim, de entender o que está acontecendo para depois você poder utilizar da melhor forma. Hoje, a gente tem uma vantagem. A IA é a primeira tecnologia nova que chega, que quem está sabendo utilizar melhor são os adultos do que os jovens. Porque o jovem está usando do jeito errado. Ok. Entendeu? E o professor tem esse papel, ele também de E querendo ou responsável. não, para IA você tem que ser um pouco mais maduro para utilizar. Você tem que saber utilizar com a pergunta correta, com a intenção correta. E aí sim ela vai te ajudar de forma a diminuir muito o seu trabalho manual. Ela vai te potencializar nesse sentido. E aí, hoje em dia, o que a gente precisa é de tempo. Se eu tenho alguma ferramenta que me ajude a ter mais tempo, pô, ela vai me ajudar muito. Então é isso. Hoje, o adulto sabe utilizar melhor. Então a gente precisa entender, dominar, para depois repassar para o estudante. Olha, você vai utilizar dessa forma, assim, assim, assado. Porque eu posso utilizar para estudar de forma muito potencial, muito boa. Só que para isso eu preciso entender como funciona a IA. Então, é óbvio, né? A gente sabe que cada vez que passa de geração em geração, tem várias outras demandas e dificuldades para lidar. Sim. Não tem jeito, mas a gente tem que também saber que os adultos somos nós e nós temos que dominar isso para poder falar para o jovem, ó, é esse o caminho. Sim, eu pensei nisso justamente porque aqui, por conta do Bem Paraná, eu acabo consumindo um pouco do TikTok. Na minha vida natural, normalmente eu não usaria, assim. E como tem propaganda de IA para fazer trabalho, para fazer seminário na escola, e daí como essas publicidades mostram assim, não, é muito fácil, você coloca aqui e o trabalho sai pronto. E quando, na verdade, isso é muito prejudicial para o aluno, né? Porque ele acaba perdendo esse processo de criação de conhecimento, né? Exato. E a IA ela vai ser muito bem utilizada quando você faz esse uso de processo que você falou agora. Então, tem um processo que eu preciso chegar nesse resultado aqui. Mas antes disso, eu preciso fazer X, Y, Z. Então, beleza. Então, eu vou construir tudo isso para chegar nesse resultado. O aluno quer chegar direto no resultado. E aí não chega. E não é sobre o resultado, é sobre o processo, sobre né? O processo, exatamente. Então, assim, se nesse meio do processo eu consigo otimizar meu tempo em 1, 2 vezes, é sobre isso que a gente está falando. Então, eu entendi esse processo para chegar nesse resultado final, e aí tá tudo bem. Né? Por exemplo, se eu tivesse sala de aula hoje, certamente eu utilizaria IA, certamente. Né? Eu utilizo no meu dia a dia. Né? Tem muitas coisas braçais que eu preciso de uma IA para dar uma força ali, para utilizar algum processo. Por exemplo, eu sou colunista da Veja. Eu escrevo para a Veja 2 colunas semanais. Então eu escrevo todas as colunas, e aí eu já tenho uma IA que me ajuda a ajustar com cara de coluna. Ou seja, a estrutura. Não é sobre o que eu escrevi. Entendi. É a estrutura do texto. Não é sobre o conteúdo, é sobre a forma. Exatamente. Falou, ó, dá uma ajustadinha para mim aqui na estrutura com cara de coluna. Ela vai lá, me ajuda, eu pego de novo, faço mais uma curadoria, ajusto o que precisa ajustar, pronto, finalizei. Então eu faço o conteúdo, ela otimiza a parte que é forma, que eu não preciso quebrar a cabeça para forma, quando eu volto para mim tem os últimos ajustes e aí eu finalizo, tá tudo certo. Então quer dizer, otimizou meu tempo já me ajudou. Para quem escreve 2 colunas por semana, para quem está lançando um livro, para quem grava vídeo todos os dias, todas as semanas, para quem viaja dando palestra o Brasil todo, dando aulão, tem um curso online, se eu não tiver alguma coisa que me ajude no tempo, eu vou morrer de tanto trabalhar. Então é sobre isso, sobre otimizar seu tempo naquilo que pode ser otimizado. Eu não vou pedir para a IA escrever minha coluna, isso não tem lógica. A coluna tem que sair de mim, até porque senão ela não fica com a minha cara, fica a cara da IA. Perde valor. Perde valor total. Aproveitando que você falou do livro, vamos falar do livro Português para Não Pagar Mico. Conta pra gente um pouquinho, acho que pelo que eu vi você falando, já era uma vontade sua antiga. Sim, eu sempre tive vontade, porém nunca tive tempo. É um clássico. É o clássico de todo mundo, né? Eu quero fazer, mas não tenho tempo, quero fazer, mas não tenho tempo. E aí surgiu a possibilidade no ano passado, foi no meio do ano passado, que eu conversei com o pessoal da Citadel, e aí eles falaram, pô, vamos escrever um livro, vamos fazer mais ou menos a mesma cara do que você já faz nos vídeos do YouTube, botar a tua cara dentro de um livro e tal.
Eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Eles falaram, não, olha, vamos botar um prazo aí mais estendido, né? Não vamos botar prazo curto, para você poder escrever com calma, mas com a mesma linguagem que você já utiliza no YouTube, da mesma forma, porque existe pessoas que gostam de consumir livros físicos ainda, Sim. né? Eu falei, sim, eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Vocês estão falando com a pessoa certa. Então tá, vamos lá. E aí eu coloquei na minha lista de tarefas da semana escrever. Comecei a escrever capítulo a capítulo e passei mais de 6 meses, 7 meses de escrita. Então esse tempo foi bom, porque não foi um tempo muito espremido. Eu consegui Sim. escrevendo. E terminei ele de fazer no final do ano passado, comecinho desse ano, e aí as coisas foram acontecendo, dando certo. E ficou uma cara boa, assim, porque realmente quando você... A ideia minha do livro é que a pessoa tivesse... Como se estivesse aqui, nós dois conversando sobre algum assunto de língua portuguesa, sentar numa mesa, batendo papo. E eu construí a escrita do livro dessa forma, que é mais ou menos o que eu faço no YouTube também, em que eu tô ali conversando com as pessoas, trazendo conteúdo de forma bem fluida, com forma de conversa. Então a ideia do livro é exatamente essa. Que você possa ler o livro, é como se eu estivesse sentado na sua frente, trocando ideia e resolvendo algumas dúvidas de português. Sim. Procurei as mais interessantes, que são as mais recorrentes. Depois de tantos anos já dando aula, a gente já sabe o que é mais recorrente para a galera. E trouxe essa escrita mais leve, mais tranquila, né, num bate-papo, mais fluido. E ficou super legal, ficou super bacana. Sim. O livro gostei demais. Até trouxe ele aqui, ó, depois eu vou deixar com você. Olha A só. capa ficou bonito também. Ficou? Nem parece eu nessa capa. Parece sim. O que é o desenho? É um mico. É um mico, claro. Ai, os designers são tão inteligentes. E aí Que legal. foi muito legal, porque nesse processo todo, eu tenho viajado muito o Brasil, como eu falei agora há pouco, fazendo palestras, aulões, participando de eventos, e tenho conhecido muita gente, né, de todas as áreas. E aí a editora falou para eles, ó, professor, quem que pode escrever o teu prefácio? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Né? Quem que vai escrever? Eles falaram, ó, faz uma lista de pessoas famosas que você conhece. Eu falei, tá, beleza. Aí fui colocando alguns nomes e tal, e dentre os nomes que eu coloquei lá, estava o ministro Luiz Roberto Barroso. E que eu conheci ele no ano passado, num evento que teve no STF, que o pessoal levou alguns influenciadores para o STF para falar para o STF o que é ser influenciador e para o influenciador entender um pouco mais o que é o STF. E aí foram 2 dias de imersão no STF, conversamos com todos os ministros e tal, e eu conversei muito com o Barroso porque ele também é professor, Olha só. dá aula de Direito em 2 universidades, e ele tem um movimento dentro do STF que é de ser tentar fazer com que o juridiquês fique mais simples para as pessoas. Deixar a linguagem do jurídico mais acessível para as pessoas. É dificílimo às vezes. É dificílimo. Ele falou, opa, ele tem alguma coisa parecida comigo, porque eu quero deixar a língua portuguesa acessível para as pessoas também. E aí o pessoal da editora falou, ó, será que consegue? Eu falei, olha, acho difícil, but vamos lá, vamos Por que tentar. não? Né, vamos tentar. E aí eu entrei em contato com o pessoal lá, que eu tinha ficado com alguns contatos do pessoal da comunicação do STF, e ele Na super cara e na topou. coragem. Na cara e na coragem, super topou, escreveu, tanto que quando eu li o texto dele, falou, nem parece que tá falando de mim e da obra, sabe? Assim, eu falei, caramba, ficou Que muito legal. Assim. legal! E aí o prefaciador do livro é o ministro Luiz Roberto Barroso. Quando eu vi, eu fiquei surpresa, assim, porque é uma pessoa que você não imagina. Né, pois é. E aí, como ele tem esse lado da educação dele também, ele Sim. super topou por causa disso, então foi muito legal. Aí eu pude levar o livro para ele em mãos também Uhum. depois, então foi algo muito importante, assim, pensando, pô, caramba, né, que professor de português que teria esse acesso e conseguiria isso, né? Então eu fiquei bem feliz com essa oportunidade também. Sim, por favor. Pedir para você assinar o vamos livro. claro, claro. Põe no nome teu de alguém, me conta aí. Pode colocar do Estúdio Bem Paraná. Tá bom. Enquanto você vai assinando, eu vou aproveitar para que eu assisti o seu vídeo da Bienal do Livro no Rio de Janeiro, que foi onde o livro foi lançado. Certo. E eu achei primeiro que eu achei muito legal, porque eu adoro vlog. Eu adoro acompanhar vlog, adoro acompanhar a viagem. E algo que me surpreendeu muito, mas assim, muito, foi a quantidade de... Falar jovens, mas não só jovens. Muitas pessoas te agradecendo. As frases que eu mais escutei foram assim, nossa, eu passei naquela prova por causa de você. Ah, eu passei naquele vestibular por causa de você. Eu passei naquele concurso por causa de você. Sim, sim. Isso é o teu dia a dia quando você encontra com as pessoas. Sim, e é muito legal isso, muito recorrente. E eu fico muito feliz porque é o que me dá gás para continuar fazendo o que eu faço, né? Hoje eu não falo só com vestibular, Enem, eu falo com concurseiro, eu falo com professores. Né? Na pandemia teve esse movimento, muitos professores foram para a internet atrás de conteúdo para poder ter algum auxílio para poder trabalhar. Sim. E me encontraram na pandemia. Então, pós-pandemia, eu tive um aumento gigantesco de professores chegando no meu canal, nas minhas redes, e muitos falam que utilizam o meu material em sala de aula. Então, assim, eu tive uma experiência lá na Bienal, que foi uma senhora de 84 anos, que quando ela me viu, ela começou a chorar.
E aí eu não sabia o que fazer, né? E aí a filha dela estava junto com ela, falou assim, olha, a minha mãe é professora aposentada e ela assiste seu conteúdo. E por isso que ela se emocionou, ela é professora de inglês aposentada. E aí eu fiquei em estado de choque, porque 84 anos, eu não imaginava que eu tinha um público de 84 anos. Sim. E aí depois eu fui dar uma olhada nos meus números do canal e eu tenho um público de 65 mais grande no meu canal. Significativo. São 20% do meu canal. É Uau! muita gente, né? Porque entra aí os professores aposentados, Sim. adultos, enfim, pessoas que são até, que gostam da língua portuguesa simplesmente por gostar. Mas esses depoimentos de passei no vestibular, passei do Enem, passei no concurso, passei, são muito, muito, muito recorrentes, é muito legal isso, muito bom. Uma vez aqui em Curitiba, andando no shopping, encontrei uma família, o pai, a mãe e as 2 crianças, todos estudavam com o canal. E os pais falaram assim, olha, professor, a gente estava desempregado, tentando concurso, não conseguia passar no concurso por causa de língua portuguesa, encontramos você, nós 2 estamos concursados hoje, estamos empregados, então você ajudou a salvar nossa família. Eu falei, não, pô, para com isso, né? Pega leve. Pega leve, salvar, não, pô, para. Beleza, fico feliz de ter ajudado vocês, mas é muito impactante ouvir isso, assim, sabe? Eu falo, caramba, cara, onde é que chegou, né, o meu conteúdo? Onde é que tem impactado as pessoas dessa forma? Então, é muito bacana de ver isso. Eu fico muito, muito feliz, assim, é o que me dá gás para continuar fazendo e inventando moda, né? Porque fazer livro e tudo mais Evento, palestra. Exatamente, são demandas grandes, mas que quando a gente ouve esses reconhecimentos é muito, muito, muito bom mesmo. Uhum. Nossa, arrepiei com a história. Não, toda vez que eu lembro, eu me embargo muitas vezes conversando sobre. Não, porque é forte É. mesmo, né? Eu imagino que tantos relatos. Eles falaram, né? E nossos filhos estudam hoje no colégio, estão no colégio, então acho que estava no 7º ano, outro no 9º ano, estudando também para passar de ano no colégio contigo e tal. E é muito louco, porque essas crianças crescem e continuam, né? Até terminar o ensino médio, até fazer um concurso. Hoje tem gente que já está na faculdade e continua voltando no canal para consultar coisas de língua portuguesa, porque desde então que eu comecei a postar vídeo, eu nunca parei. Então, nunca teve uma semana na minha vida, nesses últimos 10 anos, que não teve um vídeo postado na internet. Caramba, que consistência. É muita consistência e muita resiliência, né, para fazer tudo isso. E assim, eu posso estar doente ou não, sempre tem um vídeo lá. Tanto que volta e meia eu tenho que parar e gravar, sei lá, uns 10 vídeos para deixar de gaveta, porque às vezes tem que viajar. Não Tirar vou umas férias, né? Também, né? Chega final do ano, tem que dar uma respirada, mas sempre eu programo tudo para poder sair de férias, para poder tirar uns dias e ter vídeo para todo mundo ali. Então, o tempo todo. Então, é muito maluco pensar nessa consistência mesmo, né? E aí as pessoas falam assim, você deu sorte lá atrás, né? Eu falei, eu sei bem qual foi a sorte que eu tive. Trabalho, se chama. Sorte igual trabalho, muito trabalho, né? Enfim. Sim, sim. Não, achei fantástico, é um conteúdo perene, né? Então, Sim, é um conteúdo sim. que mesmo 10 anos depois pode ser Exato. reassistido quantas vezes. O conteúdo que eu postei em 2016 hoje vale ainda. Sim, e tem milhões de visualizações. Sim. Eu fui lá dos mais antigos e eu fiquei impressionada que um vídeo sobre oração subordinada do sei lá o quê, tem lá 6 milhões de visualizações. É impressionante. É engraçado, dependendo da época do ano, esse vídeo é um dos mais vistos do mês. Sério? Todos os meses, assim, ó. Porque acho que é a época do ano que os caras mais estudam isso. Sim. E aí tem lá, esse vídeo fica entre os 3 primeiros, os 2 primeiros, o primeiro do mês. Vídeo de acentuação, crase. Então, crase o tempo todo, né? Mas essa oração subordinada substantiva, esse mesmo. Ele é o clássico. Ele é o clássico. Ele aparece todos os meses entre os 5 primeiros do canal. E esse lá de 2016, 17. Sim. Que coisa boa a gente ter um conteúdo durável, né? Hoje em dia, sim. A gente tem tantos conteúdos que também tem o seu valor, mas que... Não, e é engraçado, porque eu já refiz essas aulas. Olha só. E aí, meu maior concorrente sou eu mesmo. É verdade. Porque as aulas novas minhas de oração subordinada substantiva, ninguém assiste. Todo mundo assiste a antiga. Mas elas estão lá. As novas estão lá, entendeu? E elas continuam, elas brigam com elas Você brigando como você no passado. Exatamente. Mas tá bom, tá ótimo, tá valendo. Legal. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Acabou já? Acabou. Para com isso, nem comecei a falar direito. Pois é, mas pra finalizar, eu vou pedir pra você, primeiro, falar pra gente onde que a gente pode encontrar o seu livro e depois onde que a gente pode te acompanhar. Então, suas redes sociais também, por Maravilha. favor. Bom, o livro hoje está disponível na Amazon, tá? Sim. E também está disponível nas livrarias do Brasil todo já. Então, aqui em Curitiba você encontra nas livrarias Curitiba. Inclusive, vai ter tarde de autógrafo agora. Não sei se vai dar tempo das pessoas chegarem na tarde de autógrafo, mas vai ter agora dia 2 de agosto, a partir das 15 horas no Parque Shopping Barigui, na livrarias Curitiba vai ter tarde de autógrafo lá. E então, nas livrarias Curitiba e Curitiba também acha o livro físico também. Mas na Amazon você encontra tranquilamente. Legal. E sobre redes sociais, você digitar aí Professor Noslen, em todas as redes sociais você me encontra. @Professor Noslen, YouTube. Não tem outro. Não tem outro.
YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X, Twitter, enfim, essas coisas todas aí. Sim. Professor Noslen, você vai me encontrar. E aí, acho que vale deixar claro, né, que professor Noslen é Nelson ao contrário, né? Que é o meu nome do meu avô paterno. É verdade! Eu Nelson nunca teria Contreras. pensado nisso. Mas o meu nome é Noslen mesmo, tá? Sim, Nelson é mas meu é avô uma paterno. É homenagem. uma homenagem. Meu pai, para homenagear o meu avô, inverteu o nome do meu avô e deu pra mim. Eu amo o brasileiro. É. Ai, não tem... A originalidade brasileira, a criatividade, ninguém bate. Né? Ninguém bate. É fantástico. Muito bom. Obrigada mais Eu uma que vez. agradeço, obrigado pela oportunidade. Imagina. E obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos que você quer ver aqui no Bem na Pauta. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!